Pai do Senhor, meus irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Quero convidar os irmãos a abrirmos a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo de número 3 e versículo de número 4 e de número 5. Vamos ler até o 6. Pronto. 3 ao 6. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E você diz amém? Amém. Eu peço toda atenção é pouca, dos presentes, dos ouvintes presentes, dos que nos acompanham também no ao vivo, mesmo que seja uma pessoa. Embora seja um assunto muito conhecido, principalmente pelos os crentes, os da fé evangélica, por assim dizer, mas é pouco pregado. A gente procura trazer esse assunto, esse tema, nos estudos, no discipulado. E aí falta, num culto como esse, uma palavra como essa. Os que já conhecem terão a sua fé, o seu conhecimento fortalecido, até para poder auxiliar aqueles que ainda estão engodados, emaranhados, né, nesse tema aqui, se perdendo por falta de conhecimento. Então preste atenção. Você que tem costume de cochilar na igreja, fala para o capeta do sono que te perturba na igreja. Sai da minha vida, no nome de Jesus. Expulsa ele. Eu peço atenção, porque as próprias Escrituras dizem que os que estão engodados com este ensino de demônios, as pessoas são cegas espiritualmente. Está nas Escrituras, elas ouvem, elas leem, mas elas não conseguem ter o entendimento, porque a mente está bloqueada.
Mas no nome de Jesus, a palavra de Deus é luz. E vai chegar como luz aos que estão em trevas. Amém? Então você que está aí, vá orando aí pelo pastor. Quando você estiver evangelizando alguém, tem uma mensagem maravilhosa sobre esse assunto. Assista aqui no nosso canal. Tá bom? Amém? Então veja, está claro, nós vamos falar hoje sobre idolatria. E eu fiquei imaginando quanto o absurdo que é a idolatria. É um absurdo. Eu trouxe alguns textos aqui para mostrar para você o quanto a idolatria é um absurdo. Deus fala ao seu povo através a voz que ecoa através daquela nuvem escura, através daquele som de trovões em meio aos raios. É a manifestação da glória de Deus no Monte Sinai. E logo após manifestar a sua glória, ele fala e ele entrega os 10 mandamentos. Antes de Deus entregar os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, ou em pedras, melhor dizendo, ele falou. E aqui está o registro do que Deus falou. E ele começa dizendo que ele é o Deus, o Senhor, que tirou o povo da escravidão do Egito. E aí, ele começa ordenando que não se tenha deuses. Deus com D minúsculo são os falsos deuses. Por favor, irmão, eu sei que às vezes falta um pouco de conhecimento, mas Deus, o Deus verdadeiro, se escreve com D maiúsculo. Toda vez que você escreve Deus, o Deus verdadeiro, com D minúsculo, você está igualando ele aos falsos deuses. Não faça isso, não. O pastor quer dizer que um errinho de português representa tudo isso? Sim, senhor. Sim, senhora. Aproveitando a oportunidade, logo de cara, né? Para passar isso para os irmãos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrece. Veja que Deus fala do quanto isso é absurdo, é uma iniquidade, é um pecado. Fazer qualquer representação. Então, preste atenção, o que é idolatria? Todas as vezes que se tenta fazer alguma representação de Deus, por meio de imagens, seja ela esculpida, seja ela desenhada, se cai no pecado da idolatria. Deus deixou bastante claro que ele não quer ser representado. Ele não quer ser representado, porque nenhuma representação visual vai conseguir atingir o que a gente pode chamar de excelência do que é Deus. E Deus deixa isso claro, não apenas nesse texto. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há nos céus e na terra. Então veja, quando fala de imagem de esculturas, não está dizendo apenas da representação de divindades outras. A divindade, vamos falar de divindades antigas, né? Depois a gente pode. Vamos representar o Deus Sol. O Deus Sol. Então a gente faz, como é que a gente
desenha o sol e esse é o Deus Sol. Deus não está falando somente dessa representação, por forma de imagem, de divindades falsas. Ele está falando também da tentativa de representá-lo por meio de imagens. Ele não quer. Qualquer tentativa de representá-lo por meio de imagens é rebaixar Deus. Eu quero ler com vocês outro texto, que isso fica bastante claro. No livro de Deuteronômio, no capítulo 4. Deuteronômio, capítulo de número 4. Veja, vamos ler a partir do versículo 12, tá bom? Quem está comigo, diga glória a Deus. Eu estou dizendo que Deus não aceita, não permite que dele se faça uma representação, um desenho, uma escultura. A representação, este objeto, é o que nós chamamos de ídolo. Ídolo. A imagem de escultura que representa uma entidade essa que a gente atribui ela a alguma característica divina. Esta imagem, vou repetir, preste atenção, crente. Toda imagem que nós colocamos nela, ou que ela represente, uma entidade com características divinas, esta imagem recebe o nome de ídolo. Portanto, o ídolo pode ser tanto imagem, como também pode ser coisas, pode ser pessoas. Eu atribuo a essas coisas, a essas imagens, ou a essas pessoas, características do divino, ou coloco essas pessoas, essas imagens, essas coisas, na posição ou no lugar do verdadeiro Deus, isso se torna um ídolo. Você está me entendendo? Está na posição, ou tem característica do divino, é ídolo. Seja uma imagem de escultura, seja uma pessoa, seja coisas. Amém? Estão entendido aí? Até aqui tá bem? Eu vou insistir nesse ponto para ficar bastante claro, e depois a gente ir lá para a leitura. O ídolo portanto, é a pessoa ou coisa, ou imagem, que representa uma divindade e que se adora como se fosse a própria divindade. Pessoa ou coisa intensamente admirada, que é objeto de veneração. Veneração é sinônimo de adoração. Queira a igreja romana dizer que não ou sim, é. Veneração e adoração são sinônimos. Então, pessoa, coisas, objetos, imagens, que se admira ou que representa uma divindade e que se presta a veneração e culto, é o ídolo. Eu acredito que não tenha nenhum crente, pelo menos dessa igreja, que use essa palavra se referindo a pessoas. Ah, eu tenho um ídolo. Eu tenho um ídolo no futebol. Eu tenho um ídolo na música. Eu tenho... Ah, então tu é um idólatra? Tu vai para o inferno. Então veja, o ídolo é uma representação. E ele está numa posição que só pertence a Deus. Ou a ele atribuído características
atributos que só Deus tem e faz, portanto, daquele ídolo uma representação de uma divindade. A idolatria, portanto, é a adoração ao culto que se presta à imagem, ao ídolo. Estão me entendendo? O que é idolatria? É a adoração, a veneração, o culto que se presta ao ídolo. Como esse se fosse Deus. Ou, como eu já disse, o ídolo é aquele que tem característica ou está no lugar de Deus. Vocês até aqui estão entendendo? Vou dar um exemplozinho. Porque dizem por aí que se eu venero uma personagem até bíblica, se eu honro essa personagem bíblica, eu não estou cometendo idolatria. Por exemplo, se eu venero o irmão José, não se está cometendo idolatria. Bem, se aquilo que é próprio à divindade, e só existe um Deus, eu atribuo ao santo, a esse personagem ou qualquer entidade, eu estou prestando culto. Por exemplo, se eu me prostro diante da imagem, eu estou prestando a ela culto. Esta imagem sendo a imagem de um santo, sendo a imagem de uma pessoa que não seja santa, você está prestando culto. Porque se prostra somente diante de Deus. Para você me entender melhor. No próprio capítulo 20 de Êxodo, no versículo de número 4, ele diz: não farás imagem, escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás. É o versículo 5. Não as adorarás. A palavra hebraica lá é shará. Shará seria melhor traduzido não por adoração, porque quando é traduzido para o português, se está traduzindo o significado do ato, e não o ato em si. Vou te explicar. Shará significa inclinar-se, significa prostrar-se. Ou seja, quando você chega à igreja e você vai para a sua cadeirinha, não perca esse costume, crente. Costume bom. Ele tem o seu significado. Qual é o significado? Você vai para a sua cadeirinha, você se prostra e você ora, você está adorando a Deus. Porque o prostrar-se, o inclinar-se, significa adoração. É o shará. Quando foi traduzido para o português, o autor não colocou o prostrar-se, o ajoelhar-se. Ele colocou logo o que significa adorar. Então, quando qualquer um de nós vai diante de uma pessoa ou de uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela, se está prestando culto. Melhor, se está adorando. Portanto, está cometendo o pecado de idolatria. Quem está entendendo? Amém? Então, diante de quem e unicamente quem nós nos prostramos? Nós nos ajoelhamos diante do eterno, do Deus verdadeiro. Isso é tão verdade, irmão, isso é tão verdade. Essa é a consciência, esse é o entendimento dos personagens bíblicos que Pedro, quando Cornélio, aquele foi Cornélio, tentou
se prostrar diante de Pedro, o que é que Pedro faz? Opa, não. Porque Pedro tinha um entendimento que ajoelhar-se diante de alguém era prestar adoração. Quer ver? Abra sua Bíblia aí. Eu não esqueci de Deuteronômio 4, viu? Eu vou para lá, porque eu estou explicando aqui o que é idolatria, como é na prática a idolatria, para a pessoa não ficar confundida. A pessoa pode estar adorando imagem, pensando que não está. Cometendo pecado de idolatria, sem perceber. Atos, capítulo de número 10. Veja. Versículo de número 25, diz assim: E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se. O que é prostrar-se? É se ajoelhar, é se inclinar. Prostrando-se aos seus pés, o adorou. Porque prostrar é adorar. Em outra versão diz, prostrando-se a seus pés, o reverenciou. Por que reverenciar? Reverenciar e adorar são sinônimos. Principalmente no que diz respeito aos atos que significam adoração, como o ato de se prostrar. Pedro, versículo 26, Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, ponderando-lhe, levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Nem homens, por mais que sejam servos, santos, que sejam usados por Deus, como foi Pedro, a sua sombra, a projeção da sua sombra gerava cura e libertação, por mais que sejam usados por Deus, mas a palavra está aqui, o verbo, usados, usar, usados, são homens. Quem é que está por trás realizando o milagre? É Deus. Então, se é para se prostrar e adorar, adora o Criador. Mesmo os anjos, pelo menos os anjos que assistem diante de Deus, eles não aceitam nenhum tipo de adoração, nenhuma expressão de adoração. Quer ver? Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículo de número 8. Glória! Tem aleluia aí, crente? E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me. O que é prostrar? É um ato de adoração. Aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, o anjo disse a João, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Aleluia! Irmãos, nós temos que atentar para a palavra. Não importa o que o teólogo X, que a tradição Y fala, é o que a Bíblia diz. O Ananias, o Azarias e o Misael, eles foram lançados na fornalha por causa de quê? Porque Nabucodonosor queria que eles adorassem o ídolo. O ídolo, a imagem.
mas de que o representava Nabucodonosor. E como era essa adoração? Como era? Quando tocar o pífaro, aquele bagulho todinho, todo mundo tem que se ajoelhar. Irmão, fica imaginando a cena, irmão. Eram milhares de pessoas ali reunidas. E a cena é tremenda. Porque quando tocou aqueles instrumentos, todos se prostraram. Então houve um... Mas se viu, quem via de longe viu o quê? Uma arrumada de gente, como diz um bom cearense, de joelhos, e alguns até com cara no pó, que é uma demonstração ainda maior de reverência e adoração. Mas de pé estava o ídolo e 3 servos do Altíssimo. Você consegue ver a cena? Todo mundo prostrado, mas 3 servos do Altíssimo. Porque nós, os servos de Deus, só adoramos a glória a Jesus. Então, o adorarás aqui, charrar, inclinar-se, prostrar-se. Mas veja, ele diz, nem lhes dará culto. A palavra culto é iabade, que significa trabalhar, servir, labutar, fazer trabalho, trabalhar para outro, servir a outro. Então, a palavra culto aqui no versículo 5 é iabade, que significa trabalhar para, servir. Por isso que eu falei que quando se atribui aquela representação, atributos que pertencem somente à divindade, ou colocam essa representação no lugar que a Deus somente pertence, ou se faz essa divindade, vou acrescentar aqui, ou se faz, perdão, essa representação, se dedica a ela, o que a Deus deveria, se torna um ídolo. Se torna um ídolo. Quando se serve, quando se trabalha para uma entidade, uma coisa, uma divindade, e esse tipo de serviço, ele é próprio para Deus, mas se faz ao ídolo, se comete idolatria. Exemplo, pastor, estamos falando de serviço. Amém? Então, culto é serviço. Serviço é culto. Culto é serviço. E serviço é? Por isso que quando Deus... Eu já trouxe uma doutrina aqui sobre isso. Deus envia Moisés a Faraó. Há um revezamento de palavras entre adorar Deus no deserto, servir Deus no deserto, cultuar Deus no deserto. Liberta meu povo para que me cultue no deserto. Liberta meu povo para que me sirva no deserto. Há uma variação, porque significa a mesma coisa. Então veja, existem tipos de serviço que se presta a Deus. E quando esse serviço é prestado ao ídolo, se comete idolatria. Ou quando se é impedido de se prestar esse serviço a Deus por causa de alguém ou de alguma coisa, também é idolatria. Definição de idolatria. A idolatria é a adoração ou culto a ídolos, que pode ser a imagens, como estátuas, ou a qualquer coisa que uma pessoa coloca no lugar de Deus, como dinheiro, poder, fama, familiares, ideologias. Como o dinheiro pode se tornar um ídolo? Como a família pode se tornar um ídolo? Como o eu pode se tornar um ídolo?
Eu já estou adiantando aqui. Quando é colocado no lugar de Deus. Quando o serviço que eu deveria dedicar a Deus, eu não consigo dedicar, porque o meu recurso, o meu vigor, o meu tempo está sendo dedicado ao dinheiro, ou à família, ou ao eu. E eu não tenho vigor, nem recurso, nem força para servir a Deus. Você está cometendo idolatria. E esse é um ponto da idolatria que pouco se fala. Mas não deixa de ser idolatria. É idolatria. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu não tenho tempo para essas coisas? Pois é. Eu não tenho tempo para Deus. Pois é, você está sendo idólatra. Porque esse tempo que deveria ser para Deus está sendo gasto com outra coisa. O que é essa outra coisa? Essa outra coisa está sendo teu ídolo. Quem está me entendendo, diga amém. Muito bem. Então, nós entendemos o que é idolatria, o que é ídolo. Voltou a dar exemplo de idolatria na prática, né? Além do adorar, que é o se prostrar. Serviço. Irmão, existem serviços que são próprios para Deus. Por exemplo, eu estar aqui ensinando a palavra de Deus. Eu estou a Deus servindo. Sim ou não? Quando eu faço isso, na intenção de divulgar doutrinas de uma divindade, não existem divindades fora de Deus, certo? Mas, enfim, em prol de um santo, de uma entidade, de um orixá, de um caboclo, de um guia, quando faço essa propagação dos ensinos, eu estou prestando um serviço. Eu estou cometendo idolatria. Por exemplo, se eu me desse ao trabalho de ensinar ao Joaci, eita Jesus, mas é isso mesmo, tem que falar a verdade, rezas, de como ele pode alcançar o perdão de Deus através das rezas, de como ele pode alcançar a graça dos santos através de uma reza específica. Eu estou cometendo idolatria porque eu estou servindo a esses santos, ensinando o outro. Ele cometerá idolatria se ele buscar, através dessas rezas, o favor deste santo. Porque ao buscar, através da reza, o favor deste santo, um milagre, ele está atribuindo a este santo um poder que somente Deus tem. O poder de realizar milagres. E aí ele está cometendo dois pecados. O pecado da idolatria, porque está atribuindo ao santo um poder que ele não tem, que a Deus somente pertence. E segundo, ele está cometendo o pecado de necromancia, que é o buscar contato com os que morreram. Que também é outro pecado proibido nas Escrituras. Os santos para quem não sabe, os caboclos, né? Eles são espíritos dos que morreram. Os caboclos parece que são o espírito dos índios. Aí tem os preto velho, está tudo repreendido no nome de Jesus. São o espírito de escravos, idosos, que morreram. Caboclo, preto velhos.
os orixás já são realmente entidades divinas à vista deles. Mas veja, quando eu busco o favor de um morto, do que morreu, eu estou cometendo o pecado de necromancia, de consulta aos mortos. Que na Bíblia é proibido. Até porque o Senhor Jesus, na parábola, na história do rico e do pobre, ele deixou bastante claro que os que morrem não podem voltar. Amém? A partir do versículo 27 ao 31, o rico, ele pede para que Abraão, que representa Deus, envie dos mortos alguém para evangelizar os seus irmãos vivos. E é negado esse pedido. Mas veja, o rico está morto. E ele está falando com Deus. Representado por Abraão. Não é um vivo falando com um morto. Mas ele intenta que um morto vá falar com os vivos, os seus irmãos. E aí ele é negado. Abraão diz, não. Eles têm Moisés, que representa a lei, e os profetas, que representam todos os livros dos profetas. Que eles ouçam, que eles conheçam a verdade através das Escrituras, é o que está dizendo. Não, mas eles ouvirão os mortos. Não, se eles não ouvem a vivos, muito menos ouvirão os mortos. Então, está nesse texto, Lucas 16, do 27 ao 31, claramente duas verdades, pelo menos. Uma, que o rico, ele se vê impedido de ir até os seus irmãos. Por isso ele pede a Abraão. Lembre-se, o rico está morto. Ele diz, eu estou em tormento, para que eles não venham para cá. Envie alguém que fale para eles dessa realidade aqui. Então ele é impedido, ele não tem o direito e o poder de ir até os seus irmãos. Então ele pede a Abraão que mande outro. Primeira verdade. Quem está morto não pode vir. Diga comigo, quem está morto não pode vir para se comunicar com os que estão vivos. Segunda verdade, quando Abraão proíbe, ele diz, não, que eles ouçam Moisés e os profetas. Ele está falando, os que estão mortos não são autorizados. Eu não autorizo que eles se comuniquem com os que estão vivos. Pastor, e quem é que a gente fala então? Porque eu vi o espírito da minha mãe que faleceu. Eu vi o espírito da minha irmã, do meu pai que faleceu. Eu falei com ele, eu falei com ela. Preste atenção. Se os mortos não podem vir, tem outros seres que estão se passando pelos mortos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, esqueci o capítulo, ele diz que o diabo, Satanás, ele, se preciso, ele se disfarça até de anjo de luz. E ele se apresenta como um ser altamente iluminado, glorioso. E assim são os seus ministros, ou seja, os demônios. Eles têm o poder e a capacidade de se apresentar, de se mostrar com a aparência de qualquer ser humano. E o que cabe para a idolatria, cabe também para a consulta dos mortos. Eu vou antecipar. Veja, nas Escrituras fica bastante claro que quem vê um ídolo, o ídolo se movimentou, o ídolo se apresentou a mim, né? O santo tal se revelou a mim. É o mesmo caso daqueles que pensam ver espíritos que já morreram. Então, pastor, quem é que se apresenta? Já falei. São os anjos caídos. São os demônios. Veja, abra sua Bíblia aí comigo, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio.
Eu não esqueci Deuteronômio 4. Glória. 32. Versículo. Versículo de número 16 e 17. Olha que revelação. E aí o casal está me ouvindo aqui bem direitinho? Não? Pega aí, pega aí. Versículo 16, versículo 17. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Que abominações são essas que irritaram a Deus? A idolatria. Olha o que é que diz o versículo de número 17. Sacrifícios ofereceram aos diabos, em outras traduções, aos demônios. Não a Deus. Aos deuses com D minúsculo, falsos deuses, que não conheceram novos deuses, de novo, deuses falsos, porque é com D minúsculo, que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais, ou seus pais cultuaram. Existe aqui uma denúncia de que os sacrifícios apresentados aos falsos deuses são, na verdade, sacrifícios apresentados aos demônios. Não existe Deus além de Deus. Então, todo outro que se apresenta como Deus ou que quer ser adorado como Deus, na verdade, são demônios. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 5, está bastante claro. Não há outro Deus além de mim. Bota aí, bota aí. Depois tu bota o 21, 45, 5, 45, 21. Então, vou repetir, ó, presta atenção nas afirmações. Ela tem seu significado. Todo aquele fora de Deus que aceita culto e adoração, não sendo uma pessoa, um ser humano, são demônios. Lembra que eu disse assim, eu tenho que dar exemplo de serviço. Eu dei uns exemplos aqui, né? O de ensinar. Outro exemplo são os sacrifícios, oferendas. Você já viu que nas religiões, toda religião tem oferendas? Sim ou não? Já percebeu isso? Porque são tipos de serviço, e serviço é culto. O povo de Deus apresenta oferendas a Deus, sim ou não? Sim, irmão, senão a gente não cultuava. Só que as nossas oferendas a Deus, os nossos sacrifícios a Deus, sinônimos de oferendas, não consistem em sacrifício de animais, mas em si sacrifício da nossa vida. Nós dedicamos o nosso tempo, nós dedicamos o nosso vigor, nós dedicamos o nosso recurso para Deus. Isto é culto. Por exemplo, você está aqui nesta noite, sim ou não? Sim. Você está dedicando o seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Esteve há pouco louvando a Deus. Isso é serviço, isso é culto. Amém? Era o 5, não, mas... Declarai e apresentai as vossas razões, que tome conselho uns com os outros, quem fez ouvir isto desde a antiguidade. Quem desde aquele tempo o anunciou, porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu.
teu justo e salvador, não há além de mim. Não há Deus além do nosso Deus. Então, quem se apresenta, quem aceita, são demônios. Desde o começo, Satanás quis e quer ser adorado como Deus. E ele se disfarça no que preciso for. Olha aí que lindo. Eu anotei o texto, os versículos, sem o livro. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 20. Primeira Coríntios 10, 20. Eu estou mostrando que quem está por trás dos ídolos, quem se apresenta como um ídolo em visões, em sonhos, são demônios se passando por. Quem se apresenta como os mortos, se passando pelos mortos, são demônios. E a pessoa crente que está falando com o espírito dos mortos, está falando com os santos, com as entidades, as divindades, muito aspas aqui, na verdade está falando com demônios. Pensa que está apresentando uma oferenda ao ídolo, está apresentando a demônio. Pensa que está cantando ao ídolo, está cantando a demônios. Pensa que está ajoelhando e adorando o ídolo, está, na verdade, adorando a demônios. Vocês acharam aí 1 Coríntios 10, 20? Antes digo que as coisas que os gentios, ou seja, os não-judeus, sacrificam, as sacrificam os demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. O versículo 19 ele diz: mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam aos demônios e não a ídolos. Perdão, sacrificam a demônios que estão por trás do ídolo e não a Deus. Estão pensando que estão sacrificando a Deus. Estão sacrificando aos demônios. Então não é mentira eu fazer a seguinte afirmação: por trás de todo ídolo tem um capiroto. Por trás de toda imagem que representa uma divindade ou que representa alguém que tem atributos da divindade, como os santos, está ali um demônio. Está ali um demônio ouvindo as rezas, está ali o demônio ouvindo as preces, está ali o demônio recebendo os cânticos, está ali o demônio aceitando a vela, está ali o demônio aceitando a adoração. Há demônios que está cultuando. Então, quem tem um ídolo na sua casa, faça o seguinte: se você não quer ter um demônio dentro da sua casa, arranque ele, queime ele, quebre, queime. Faça que nem Moisés fez com aquele ídolo lá do deserto, quando ele desceu invocado, as tábuas ele quebrou, representando o que eles fizeram com aquilo que representa alianças. Vocês quebraram. Ele pegou aquele bezerro, ele triturou, transformou em pó e jogou para as águas levar embora. E era ouro, viu? Se fosse os crentes no dia de hoje, rapaz, vou derreter aqui e vou vender. Vende maldição e vai colher maldição. Vai por mim. Muito bem. Deuteronômio capítulo 4. Deus não quer ser representado
Eu vou falar algo que é polêmico, mas é baseado no que está escrito. Certo? E aí vocês façam as reflexões de vocês. Versículo 12 diz: então o Senhor, quem falou? O Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não viste semelhança alguma. Deuteronômio, para vocês entenderem, é o livro escrito que registra principalmente os acontecimentos antes da tomada de Canaã. Portanto, são os acontecimentos com a geração que nasceu e cresceu no deserto. Não é a geração que saiu do Egito e porque da incredulidade, rebeldia, obstinação, eles morreram no deserto. Não. Aí é Êxodo. Aí é Levítico, Números. Deuteronômio é uma nova geração surgiu. E essa nova geração precisa ouvir a palavra de Deus. Então, o que foi ensinado à geração que morreu tem que ser ensinado a essa geração que cresceu. Amém? E aí, no capítulo 4, Deus manda que Moisés lembre, ensine à geração o ocorrido registrado em Êxodo 20. O monte, a glória de Deus desceu no monte, o monte fumegava. Acorda, crente, pega isso, que é para tu evangelizar um idólatra. Isso é o diabo que está fazendo você dormir. Rapaz, não duvido não, irmão. Eu falando aqui com maior empolgação, dá sono, né, mano? Avalie se eu falasse, pois é, irmão, lá no monte, Deus desceu. Eu falo aqui, eu gesticulo. Para tu não dormir, crente. Dorme não, vá. Jesus. Então, Deuteronômio 4 está fazendo alusão daquele evento onde Deus desce no monte, Deus fala. Aí Êxodo 20, versículo 3, 4, 5, 6 que nós lemos. Então está falando da aparição gloriosa de Deus. Amém? Agora veja o que diz o versículo 12. Olha, quando eu me manifestei lá, vocês me ouviram, mas não me viram. Aqui é fundamental. Vocês me ouviram, mas não me viram. Semelhança nenhuma, vocês viram. E por que, Deus? A gente pula para o versículo de número 15, que diz: guardai, pois, com diligência, com todo zelo, com todo cuidado, a vossa alma, pois semelhança nenhuma viste. De novo ele atenta, vocês não viram minha aparência. Vocês não me viram, vocês não viram como eu sou. Nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, em Horebe, falou convosco no meio do fogo. Para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea. Eu vi, eu sei como Deus é, eu vou fazer uma imagem para representar Deus. Não! Eu não apareci justamente para isso. Para que vocês não façam nenhuma representação minha. Eu não quero. Guarda o coração de vocês e guarda com todo o zelo. Figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda em rastros sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus,
e sejas impelido a que te inclines perante eles e servir é culto, aqueles que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Em outras palavras, vocês não me viram, e isso foi de propósito para que vocês não façam nenhuma representação minha, nem de seres celestiais, nem de seres humanos, nem de animais, nenhuma. Por que Deus não quer ser representado? Porque toda representação de Deus é uma diminuição de sua grandeza. Esse é um dos absurdos. Esse é um grande absurdo. Eu vou continuar essa mensagem no próximo domingo, se Jesus não vier e nos levar, se Jesus não me levar, se o Senhor nos permitir. Mas abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1. Então, que grande absurdo é fazer uma representação do imensurável, do todo-poderoso, do eterno. Você lembra o que Jesus disse à mulher samaritana? Como é que ele quer ser adorado? Em espírito e em espírito e em. Você achou o capítulo 1? Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens. Que impiedade e injustiça é essa? Vamos descobrir. Porque, o que houve? Deu problema? Isso é do diabo. Não pode, irmãos. Isso é para ficar como uma doutrina. Meu Deus. Está repreendido em nome de Jesus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inesculpáveis. A criação, através da criação nós podemos descobrir atributos que pertencem somente à divindade, seu eterno poder, seu poder de criar todas as coisas. Versículo 21: porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, ao invés de reconhecer que a obra da criação declara um Deus poderosíssimo que fez todas essas coisas, e reconhecer esse Deus, não, o homem faz outra coisa. E o que é? Esta coisa é a impiedade e a injustiça, a qual provoca a ira de Deus. Dizendo-se sábio, se tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, ou de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus entregou as concupiscências do seu coração à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Eu vou ficar aqui, mas veja, no versículo 23 está dizendo: que impiedade e injustiça é essa? Mudaram a glória de Deus. Quando ao invés de reconhecer Ele como alguém que não pode ser representado, porque alguém que fez os céus, a terra, o universo, é imensurável, e adorar Ele na sua grandeza, não fizeram a representação e disseram: isso daqui é Deus. Representação às vezes de uma imagem humana,
às vezes, de um animal. Isso daqui é Deus. Isso é idolatria. E aí caíram no pecado, justamente que em Deuteronômio é denunciado, é dito: não façam de mim uma imagem. Eu proíbo. E fazem. Eu não sei se você reparou, mas nas Escrituras, mesmo o Deus que se fez carne, portanto o Filho de Deus, que se fez humano, portanto tem uma imagem humana. Eu não sei se você reparou, mas nas Escrituras falam das virtudes, falam da personalidade de Jesus, mas não do seu aspecto físico. Ele era alto, ele era baixo, ele era moreno, ele era branco, ele tinha um cabelo liso ou cabelo crespo, ele tinha os olhos claros, os olhos escuros. Não fala. E por que não fala? Será que é porque Deus não quer ser representado, mesmo na pessoa do Filho? Aí tá os crentes assistindo The Chosen, que mostram Jesus totalmente diferente das Escrituras, criado pelos mormons, e os crentes, quando vão orar, vem logo a imagem do Jesus do The Chosen. Tu acha que está adorando Deus em espírito, em verdade, quando você cria na sua imaginação a imagem que não é a de Deus? Pastor, então como é que você adora Jesus? Eu adoro por quem Ele é em essência. Ele é Deus de amor, Ele é Deus de paz, Ele é Deus de graça, Ele é Deus de misericórdia, Ele é todo poderoso, aleluia. Ele é santo, Ele é justo. E aí vai, irmão. Eu não preciso de uma imagem representando Jesus, representando Deus, para que eu adore. Eu adoro por quem Ele é. Os seus feitos dizem acerca dele.